Senhoras e senhores, membros do Conselho, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda sessão virtual do Conselho Superior do Ministério Público. Ontem realizamos, como eu estou aqui só, eu tenho usado máscara, mas eu vou tirar a máscara, porque eu estou aqui só para evitar, mas nós precisamos reforçar os nossos cuidados com relação ao uso de máscara, porque a contaminação está no perigo. Nós estamos com 30 pessoas influídas diariamente, é interessante todos ficarem atentos, porque nós estamos chegando ao ponto de estrangulamento. Ontem conversei com o secretário de Saúde, com o chefe da Casa Civil, a pedido do governador, estive conversando com a doutora Glória, os hospitais estão chegando a um ponto de estrangulamento, já se buscando, o governo do Estado já usando agora mais uma rede privada, vai requisitar aquele antigo hospital que é do Remi, que era Aliança e hoje parece que é Real. Então, o Estado já vai pegar mais 200 e poucos, 250 leitos. E por fim, a gente precisa, mais do que nunca, tomar todas as cautelas devidas. Eu não tenho nenhuma dúvida, algumas pessoas, às vezes, nos criticam do que a gente tem feito esse isolamento, esse distanciamento social, ele é extremamente necessário para que nós possamos preservar a vida humana. Eu sempre disse que nessa nossa luta nós temos que fazer escolhas, nós temos caminhos. E essa questão dessa pandemia, dessa Covid-19, ela é seríssima. Ela o alto poder de infecção dela e ela degenera o pulmão das pessoas muito rapidamente. Então, ainda bem que está concentrado 94% dessas doenças em São Luís. E o que as pessoas dizem, mas por que não se libera? Eu recebo alguns colegas que dizem, por que não libera o trabalho para que o promotor vá para a comarca que não está contaminada? Ele vai ser vetor de levar a contaminação. Vai ele, vai um assessor, está levando. Nós estamos trabalhando. Nós não temos eu não tenho nenhuma dor na minha consciência, porque nós estamos trabalhando mais do que nunca. Nós estamos acompanhando a movimentação do SINP, a produtividade do Ministério Público, nesses mais de poucos 20 dias em que nós editamos esses atos do serviço remoto, já são mais de 100 mil procedimentos, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Promotores estão trabalhando. Hoje mesmo já vou fazer mais 2 recomendações para que eles possam estar atentos. Agora foi a recomendação, já que os promotores estão nos ouvindo, a recomendação que eu vou fazer é para que a gente possa fiscalizar os recursos. O Ministério, o presidente da República liberou recursos para os municípios de todo o Brasil. Então, eu estou pegando a relação do montante dos recursos para que os promotores possam fiscalizar. Esses recursos têm que ser aplicados especificamente na questão da saúde, na questão da prevenção, na aquisição de equipamentos, de insumos básicos para a proteção da saúde. Compra de máscaras, compra de luvas, compra de álcool, enfim, todos esses equipamentos, EPI, considerado como equipamento de proteção. Nós, também, do Ministério Público, estamos nos preparando, o doutor Emmanuel está adquirindo, já determinei o diretor-geral, para adquirir máscaras, para adquirir luvas, para adquirir todo esse material, para que, após nós chegarmos a este momento de flexibilizarmos, nós temos que fazer isso, um momento, e aí a gente já ter esses equipamentos de proteção. Mas tenho a certeza, tenho orado para que Deus nos dê sabedoria, para a gente tomar a decisão, discernimento. A gente fica sempre, de um lado, a vida, do outro, a economia. Os dois são indispensáveis, mas, indiscutivelmente, a vida humana está em primeiro lugar. De nada adianta ter emprego se não se tem vida. Então, temos que seguir. Primeiro, a vida, segundo, a ciência, depois vem outros meios que a gente possa incluir a economia, o emprego, o trabalho, que é
indispensável e necessário. Mas nós vamos, com fé em Deus, sair dessa. Deus vai nos dar, sim, essas condições. Eu aproveitei para, só quando fui tirar a máscara, mas já dei esse apelo, fazendo esse apelo a todos os colegas, que a gente precisa estar unido, junto, cumprindo a determinação. Tem um ato do Procurador-Geral, tem um ato do... E não só um ato do Procurador da República, como uma decisão do conselheiro Otávio. Fora isso, nos insurgimos contra aquele provimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça, estamos confiantes, eu entrei com uma reclamação no CNJ, e até hoje ainda não foi apreciada, onde nós pedimos uma liminar, para que mantenhamos essa decisão. Vamos seguir em frente à vida, cada dia com a sua agonia, cada passo de uma vez, para que a gente possa passar essa travessia da melhor forma possível. Bom, com essa introdução, eu agradeço pela atenção de todos. Nós estamos realizando hoje, como eu falei, a segunda videoconferência em link disponibilizado nessa manhã para todos pelo grupo do WhatsApp. Quero, como os assuntos, o item A é discussão, aprovação da ata do dia 13 e do dia 3 de abril. Já há número suficiente, por sinal, estamos com o quórum completo, todos os membros do Conselho presentes, e somente a ata. Qual é a ata, Sérgio, que está pendente? A do dia 13 de março, doutora Dominga, a senhora está aí na tela, que só não podemos votar a ata do dia 13 de março porque a senhora não encaminhou para a Secretaria do Conselho o voto que a senhora, daquele processo que a senhora foi relatora, do caso do doutor, que é um processo do doutor Luzival. Então, a senhora mande o seu voto para o Conselho, para que eles possam constar da ata e a gente fazer a votação na próxima sessão, tá bom? Obrigado. Tá, ok. Então, a ata do dia 3, a gente aprova, na sequência, a gente aprova, então, a do dia 13 e a do dia 3 na próxima sessão. Concordam? E Marcos? Senhores conselheiros, concordo que a gente, então, aprove a ata dessa sessão na próxima sessão? Eu concordo. Concordo. Também concordo. Concordo. Perfeito. Muito obrigado pela compreensão. Concordo. Na ordem do dia, eu já fiz a comunicação que eu tinha. Eu indago se o corregedor tem alguma comunicação a fazer? Não, hoje não. Aí eu também só vou fazer, só tem aqui uma leitura, que na verdade dispensa a leitura, eu só quero fazer só um registro, porque no dia da doutora, recebi aqui um ofício, oriundo da doutora Patrícia Gomes Costa Ferreira, promotora de Matões, onde ela se congratula com esse conselho pela sua escolha para e pedir somente para fazer uma pequena retificação, porque no dia teria sido informado, eu acho que na hora do voto, a doutora Marilé informou que tinha um procedimento tramitando na sub-ADM, como na verdade tem, mas esse procedimento tramita contra o servidor e não contra a promotora. Só este reparo, correção que nós estamos fazendo. Passando para a ordem do dia, prorrogação de prazos. Nós temos o processo do item 1 até o item 28, que são processos de prorrogações de prazo para conhecimento deste Conselho. Comunicações de arquivamentos também dos processos, aqueles processos rotineiros, que vem, o item B da pauta, do número 31 ao item 44. Todos esses processos encaminhados ao Digidoc e disponíveis aos senhores conselheiros. O item C da pauta é o processo 60... Doutor Gonzaga, um minuto. Porque eu não entendi por que passou do 28 para o 31. Não, 28 é o item só prorrogação de prazo, é o item A. O número 31 é o B, comunicações de arquivamento. Sim, mas por que passou do 28 para o 31? Não seguiu? O Sérgio fez aqui a correção, doutor Eduardo. Porque são dois processos que estavam em duplicidade.
Foi feito aqui, tirou porque estava em duplicidade. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Porque eu acompanho com outro celular aqui, ó. Tá bom, perfeito. A minha pauta está no outro celular. Tudo bem, tranquilo, viu? Falar em celular, doutor, rapidamente, eu gostaria que Vossa Excelência mandasse aumentar a internet do nosso celular, porque como nós estamos trabalhando direto, e aqui eu já recebi o aviso que minha internet está terminando. Eu vou ver essa questão pela questão técnica do trabalho, vou ver com a TI, com o pessoal de serviços gerais, porque é a questão de licitação, ela é licitada com uma minutagem. Eu vou ver se há possibilidade. Perfeito. Pelo menos o aumento para a gente do Conselho. Certo, tá certo, perfeito. Tá? O item C da pauta é o processo 6012-2020. É uma solicitação de dispensa de apresentação do segundo relatório trimestral de 2020. O interessado, doutor Márcio Tadeu Silva Marques. O objeto, na conformidade da resolução número 22 de 2014, caberia às promotorias encaminhar até o dia 10 de abril de 2020 o segundo relatório trimestral com os procedimentos administrativos em tramitação. Diante de todas as medidas adotadas em relação à condição de calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus, dentre as quais a impossibilidade de acessar gabinetes para verificar o andamento desses procedimentos e manusear processos físicos, solicita que sejam os promotores de justiça dispensados da apresentação desse relatório trimestral, o qual será realizado em 10 de julho de 2020. Eu achei uma iniciativa muito louvável, agradeço, somente prorrogando, porque pelo nosso ato diz que os membros, a cada 3 meses, encaminham para a Corregedoria esse relatório trimestral dos procedimentos administrativos. Então, como não está havendo, nesse momento, estamos todos de teletrabalho, serviço remoto, não vão poder fazer o manuseio desses processos e até também contrariando que tem um ato nosso que a gente não está utilizando os processos físicos. Doutor então, Gonzaga, não, doutor. Falando nesse assunto, a Corregedoria já tinha tomado essa providência. Ótimo. Então, foi dado conhecimento a todos os promotores? Sim. Inclusive então, que não iria ter sequer qualquer tipo de punição. Não, com relação a... Não, eu vi aquele... Tudo isso. Está naquele ofício para sair? Não, fora isso, nós tivemos também. Pode seguir. Tudo bem, perfeito. Então, só para conhecimento bom, agora, neste caso, então, é um requerimento que tem que submeter a votação dos senhores conselheiros. Como concordo com o voto... A ordem, a lista aqui, por favor. Como vota o doutor Carlos Jorge? Antes de votar, eu quero só cumprimentar a todos, cumprimentar a Vossa Excelência, os ilustres colegas do Conselho e todos aqueles que nos assistem nesse momento. Que o Senhor Deus e Pai possa nos abençoar nessa caminhada, nessa nossa trajetória. Eu concordo plenamente com o requerimento do Dr. Márcio Tadeu pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. É assim que voto. Como vota a doutora Fátima? Doutora Marileia. Eu também, bom dia a todos, excelentíssimos colegas, servidores. Também concordo com o requerimento do digno promotor de justiça, doutor Márcio Tadeu Silva Marques, diretor da escola. Como vota a doutora Fátima Travassos? Nós estamos votando, só para eu entender aqui direito, nós estamos votando os itens, prorrogação de prazo, tudo ao mesmo tempo? Não, esses aí já passou, é só para conhecimento. Sim, só conhecimento. Tá, mas a gente tem que votar, né? Não, a prorrogação de prazo, conhecido. Conhecido. A comunicação de arquivamento, a homologação, né? Perfeito. Doutora Fátima. E a solicitação também. Vossa Conhecido. Isso. Se Vossa Excelência fizer questão, porque esse conselho tem adotado como tradição só fazer o conhecimento e aí a gente traz ao conhecimento. Mas, se a senhora quiser... mas a gente tem que conhecer, né? Perfeito. Eu trouxe ao conhecimento. Então, o item A e B, conhecidos? Conhecido e o C. Eu quero que eu faça... Vou fazer, então, a coleta do voto do item A, B e C,
que são os itens do prorrogação de prazo dos processos, dos arquivamentos e o requerimento de doutor Márcio Tadeu, que é da questão dos relatórios trimestrais, para que esses sejam liberados de fazer esse relatório neste período dos 3 meses, tendo em vista a pandemia, que faz só em junho. Então, como vota doutor Carlos Jorge, começando de novo? Eu apenas quero fazer um registro, doutora Fátima, que nós, do Conselho, adotamos esse procedimento, esclarecer a todos que nós não estamos agindo contra a legis, né? Mas, de qualquer sorte, a sua observação é pertinente e eu voto pelo conhecimento de todos os processos apresentados, os 3 itens. Doutora Marileia. Também voto pelo conhecimento, conforme apresentado. Como vota a doutora Fátima? Pelo conhecimento, a prorrogação de prazo, quanto à comunicação de arquivamento e procedimento, também pela homologação e também pelo conhecimento e deferimento da solicitação de dispensa. Perfeito. Voto do... ligue o som. Está saindo o som do doutor Francisco? Acho que não. Como é que faz? Deixa eu ligar aqui. Eu liguei aqui, então. Tá certo. Então, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os ilustres colegas que compõem o Conselho Superior do Ministério Público e os demais participantes que nos assistem nesse momento, eu também voto pelo conhecimento dos 3 itens, certo? Citados por Vossa Excelência. Como vota a doutora Domingos? Bom dia. Meu Deus, cadê a foto? Bom dia a todos. Eu voto pelo conhecimento dos 3 itens. Como vota, doutor Eduardo? Pelo conhecimento. Ok. O item seguinte da pauta, vamos iniciar o item D, tratando, colocando essas informações que atualizam, tem algumas desistências. Vamos começar. Vai anotando aqui com marca. Nós vamos iniciar aqui o item D, que se trata das remoções. Remoções de entrância intermediária. O primeiro edital é o edital 16-2020, da primeira Promotoria de Justiça de Imperatriz. Remoção. Eu passo a palavra ao senhor secretário, doutor Francisco Barros, para relatar e mostrar o escrito. Senhor presidente, mais uma vez cumprimentando a todos, aqui no caso do edital número 16/2020, processo 5508-2020, remoção para a primeira Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz. Aqui tiveram vários inscritos: Fábio Henrique Meireles Mendes, Carlos Rocha Martins Freitas, Letícia Tereza Salles Freire, Glaucia Maria Lima Malheiros, Ana Cláudia Cruz dos Anjos, Sandra Fagundes Garcia, Gabriele Gadelha Barbosa de Almeida e Cristiane dos Santos Donatini. Desses aqui desistiram os colegas Fábio Henrique Meireles Mendes e também Letícia Tereza Salles Freire. Aqui, pela lista de antiguidade, senhor presidente, a remoção aqui de que trata o edital... Doutor, eu não ouvi direito da desistência, por favor. Antiguidade, o mais antigo... Francisco, deixa eu falar um pouco mais alto, que está ouvindo ruim lá. Mas eu estou falando perfeitamente a desistência. Por favor. A desistência, doutor Eduardo. Eu estou falando alto, porque acho que é um problema técnico. Então, desistiram Fábio Henrique Meireles Mendes e Letícia Tereza Salles Freire. Obrigado. Então, dos remanescentes, o mais antigo é o doutor Carlos Rocha Martins Freitas. Então, que deve ser promovido, senhor presidente, e caros colegas conselheiros, senhor corregedor, por antiguidade. Remoção, não doutor Francisco. Nada que eu impeça... remoção, doutor.
processos tramitaram normalmente, a informação que estou tendo aqui da Secretaria do Colegiado, e que todos estão aptos a concorrer. Como é antiguidade, o doutor Carlos Roston Martins Freitas é o mais antigo. Perfeito. Com a desistência do doutor Fábio, que era o mais antigo, pois é. O doutor Carlos Roston Martins Freitas. O doutor Carlos Roston está pedindo remoção de uma promotoria criminal para outra criminal. Tá? Então, como vota o conselheiro doutor Carlos Jorge? Com base no relatório feito pelo secretário do Conselho e as informações de que o doutor Carlos Roston Martins Freitas, ele atende todos os requisitos, está na comarca há mais de um ano, sem remoção, então eu voto pela sua remoção para a primeira Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz. Como vota a doutora Marileia? Adoto os critérios objetivos, que já lidos pelo doutor, excelentíssimo conselheiro doutor Carlos Jorge, e voto com muito prazer desse promotor de justiça, porque ele foi meu estagiário quando iniciou, quando se formou, estava se formando em Direito. Voto com muito prazer, doutor Carlos Roston. Como vota a doutora Fátima? Também voto aí pelo critério do mais antigo, doutor Carlos Roston, de justiça atuante, portanto, voto nele, de acordo com o voto do relator também. Perfeito. Como vota doutor Francisco, o relator? Como vota a doutora Domingas? Eu vou votar em doutor Carlos Roston Martins Freitas, por ser o mais antigo e de acordo também com o relatório do seu secretário. E também não pediu remoção, nada, mais de um ano. Então, eu voto doutor Carlos Roston Martins Freitas, a primeira Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz. Perfeito. Como vota doutor Eduardo? Eu também, mesmo sendo merecido antiguidade, mas o doutor Carlos Roston é um promotor de justiça que tem merecimento, e é um promotor de justiça que é muito aguerrido, um promotor de justiça que não se foge, inclusive, a fazer qualquer tipo de júri, onde quer que seja, que a corregedoria precise. Doutor Carlos Roston, com muito prazer, eu voto dele. Eu também voto no doutor Carlos Roston, com muita satisfação. É um membro realmente, como disse aqui, todos os conselheiros, sempre teve atuação e espírito de colaboração, atua no júri, é um promotor daqueles aguerridos mesmo. Então, agora vai para a promotoria criminal e, portanto, proclama o resultado por 6 votos. Doutor Carlos Roston foi removido, e aí nós vamos abrir novamente para a remoção agora, porque como nós temos remoção de remoção, agora vai ser aberta a de doutor Carlos Roston para remoção e depois abrir para acesso. Estou falando que Vossa Excelência falou 6 votos, na verdade são 7 votos, que eu votei, inclusive, pelo deferimento. 7 votos, A humanidade, perfeito. A humanidade, eu não na contagem, sou o relator, perfeito. Então, a humanidade são 7 votos. Processo seguinte, desejo boa sorte no novo enfrentado aqui, colega Carlos Roston. O edital 1720 o processo 5510 da Promotoria de Cantanhede, remoção. Com a palavra, o senhor secretário, doutor Francisco. Aqui estou a relatar o edital número 17/2020, processo 5.510/2020, da Promotoria de Cantanhede de remoção. Promotoria, como já anteriormente, a remoção, ela se processa no âmbito levando em consideração o critério da antiguidade. Então, aqui se inscreveram o doutor Tiago de Oliveira Costa Pires, que desistiu, doutor Márcio Antônio Alves de Oliveira e doutora Natália Macedo Luna Tavares. Dos 3 inscritos, como já falei, doutor Tiago desistiu, o mais antigo aqui ficou o doutor Márcio Antônio Alves de Oliveira. O processo tramitou normalmente na Secretaria do Colegiado e, pelo que me consta, nenhum impedimento que possa ensejar o indeferimento da remoção. Então, por essa razão, eu, na condição aqui de secretário e relator, voto pelo deferimento do pedido de remoção do doutor Márcio Antônio Alves de Oliveira para a Promotoria de Justiça de Cantanhede, já que, dentro dos inscritos, ele é o mais antigo, senhor presidente. Perfeito. Como vota o doutor Carlos Jorge?
Avelar. Trata-se de remoção e, de acordo com o relatório e voto do secretário, e as demais informações constantes dos autos, o colega doutor Márcio Antônio Alves de Oliveira atende os requisitos, em especial 87.1 da nossa Lei Complementar 13, e o voto pela sua remoção. Como vota a doutora Marileia? Observando os critérios objetivos e os relatórios já lidos, corregedoria e os votos dos que me antecederam, do secretário e do doutor Jorge, eu voto pela remoção. Agora, eu só queria saber, senhor presidente, ele é da onde, está indo para onde? Que aqui quem? O doutor Márcio Alves Oliveira, ele é promotor de Olinda Nova, uma comarca que nós inauguramos recentemente, fica ali na Baixada, perto de Matinha. A doutora a região dela ali, Viana, Matinha, Olinda Nova. Ele vai agora para ele. Tudo bem. Como vota a doutora Fátima? Como vota a doutora Fátima? Também voto pela mão do promotor Márcio Antônio Alves de Oliveira, atendidos os objetivos da legislação pertinente. Como vota doutor Francisco, relator? Como vota a doutora Domingas? Eu voto em doutor Márcio Antônio Alves de Oliveira, por ser o mais antigo e de acordo com o relatório do seu secretário. Como vota o doutor Eduardo? Também voto pela remoção do doutor Márcio, e inclusive quero dizer que essa remoção chegou a tempo, muito boa a remoção dele, em razão de problemas seríssimos que ele teve pela situação aguerrida dele na comarca de Cândido Mendes, e eu estava muito temeroso e gostei muito dele ter saído daquela região. Perfeito, eu também voto e também faço minhas palavras, doutor Eduardo. Eu já estava, desde o primeiro momento, com o GAECO, Serviço de Segurança, trabalhando nessa questão, e ele vem ainda ajudar a administração, porque ele, mesmo de Olinda Nova, ele tem sempre cooperado com a administração superior, já respondendo em outras vacâncias, como até mesmo por São João dos Patos, e agora ele está respondendo por a cidade de Itapecuru. Então, Cantareira fica ali mais próximo para cobrir eventuais vagas que a gente possa sempre contar com ele. Então, sucesso, colega Márcio, na nova empleitada. Que Deus o abençoe. A última remoção, antes da promoção, é o edital número 18, é o item 3 de remoção, 1820, processo 5512-2020, da Promotoria de Justiça de São Domingos do Maranhão. Não, essa é promoção, eu quero falar para remoção. Item 4. Promotoria de Justiça de Matões. Promotoria de Matões, foi vaga em decorrência da promoção da doutora Patrícia Pararari, e agora está aí aberto para remoção. Doutor secretário, com a palavra. Senhor presidente, aqui é o edital 19/2020, processo 5551-2020, remoção para a Promotoria de Justiça de Matões, aqui o critério é único, antiguidade, e os promotores de justiça inscritos: Renato Igor Vitorino Aragão, 20ª posição, Leonardo Soares Bezerra, 23ª, Carlos Alan da Costa Siqueira, 25ª, Paula Gama Cortez, 27ª, Laércio Ramos do Vale, 35ª, Gustavo Pereira Silva, 42, Helder Ferreira Bezerra, 47ª. Então, desses inscritos aqui, senhor presidente, o mais antigo é o doutor Renato Igor Vitorino Aragão. Por essa razão, pelos todos os dados que consegui captar pelas informações prestadas da Secretaria do Colegiado, eu voto pela remoção aqui na condição de secretário e relator do doutor Renato Igor Vitorino Aragão para a Promotoria de Justiça da comarca de Matões. Doutor Francisco? Diga, doutor Eduardo. Gostaria de saber de Vossa Excelência se alguém pediu remoção, alguém pediu desistência. Não, nesse caso aqui a informação que eu tenho é que não tem nenhum pedido de desistência. Muito obrigado. Doutor Eduardo. Passa a colher os votos. Como vota o doutor Carlos Avelar? Com todos os fundamentos e de acordo com o relatório do secretário e voto, eu voto pela remoção do doutor Renato Igor Vitorino Aragão para a Promotoria de Justiça de Matões. Renato?
Renato Igor. Renato Igor Vitorino Aragão. Como vota a doutora Marileia? Eu também voto pela remoção do doutor Renato Igor Vitorino Aragão, pois cumpre todos os critérios objetivos e de lei. Como vota a doutora Fátima? De acordo... Já estava ligado. De acordo com as informações aí feitas aí pela secretaria, eu também voto pela remoção do doutor Renato Igor Vitorino Aragão. Como vota a doutora Domingas? Eu voto em doutor Renato Igor Vitorino Aragão, de acordo também com o relatório do seu secretário, por ser o mais antigo. Como vota o doutor Eduardo? Também voto nele, doutor Renato, por ser um bom promotor de justiça, excelente também por antiguidade, mas ele merecia também o merecimento. Mas as remoções são por antiguidade, vai doutor Renato Igor. Eu também voto no doutor Renato Igor, conheço, ele foi, antes de São dos Patos, foi promotor na minha região, em São Raimundo das Mangabeiras, tendo respondido muitas vezes por Loreto, e em São João dos Patos, que é ali na região também, nossa região, eu conheço, acompanho o trabalho dele, há 5 anos que ele está na comarca, deu uma excelente contribuição, e agora volta ali para Matões, mais próximo da família, onde ele reside em Teresina com seus familiares. Desejo boa sorte, que ele possa, em Matões, continuar fazendo este grande trabalho como promotor de justiça. Proclamo o resultado da unanimidade, removido para Matões, doutor Renato Igor. O item seguinte da nossa pauta é o edital 1820, processo número 5512 de 2020, da Promotoria de Justiça de São Domingos do Maranhão, pelo critério de antiguidade, promoção. Agora, neste caso, promoção. Com a palavra, o senhor secretário, doutor Francisco Barros. Senhor presidente, aqui nós temos o edital 18/2020, processo 5512/2020, promoção, critério, antiguidade, para a Promotoria de Justiça de São Domingos do Maranhão. Aqui, dentre os candidatos inscritos, tem o doutor Rodrigo Ronaldo Martins Ribeiro da Silva, 13ª posição, Júlio Anderson Borralho Magalhães, 18ª, Renato Madeira Reis, 22ª, Paula Gama Cortez, 27ª, Chilon de Souza Júnior, 30ª, Roger Nilson Ariceira Chaves, 31ª, Tiago de Oliveira Costa Pires, 36ª, Francisco Hélio Porto de Carvalho, 40ª, Tibério Augusto Lima de Melo, 43ª, Helder Ferreira Bezerra, 47ª, Denis Lima Rego, 48ª. Dos inscritos aqui, senhor presidente, caros colegas conselheiros e conselheiras, o mais antigo é o doutor Rodrigo Ronaldo Martins Ribeiro da Silva. O processo tramitou. Normalmente não há nenhum impedimento legal neste caso. Então eu voto pela promoção por antiguidade no doutor Rodrigo Ronaldo Martins Ribeiro da Silva para a Promotoria de Justiça da Comarca de São Domingos do Maranhão. Critério antiguidade. É como voto. Como vota o conselheiro, doutor Carlos Jorge? O critério é antiguidade, e tendo em vista o relatório e voto do eminente senhor secretário, o conselheiro doutor Francisco Barros, que nos indica que não há nenhum motivo para a recusa do candidato, eu voto para a promoção do doutor Rodrigo Ronaldo Martins Ribeiro da Silva, para a comarca de São Domingos do Maranhão. São Domingos do Maranhão. Promotoria Domingos do Maranhão. Como vota a doutora Marileia? Eu também acompanho o relatório do doutor Francisco Barros, ilustre secretário e conselheiro, e do doutor Jorge Alvelar, os critérios objetivos, e voto pela promoção do doutor Rodrigo Ronaldo Martins Ribeiro da Silva. Eu só gostaria de perguntar, presidente, qual era a sua comarca anterior? Ele foi promotor de Timbira, depois de Olho d'Água das Cunhãs e agora Buriti. Tá certo, tudo bem. Como vota a doutora Fátima?
Tratando-se de critério de antiguidade, considerando também o merecimento do próprio promotor Rodrigo Ronaldo Rebelo da Silva, de acordo com o relatório que foi feito aí, eu voto pela critério de antiguidades que é posto, já dizia a nossa saudosa Romilde, né? Antiguidade é posto, né? Antiguidade é posto. Doutora Domingas, como vota? Eu voto no doutor Rodrigo Ronaldo Martins Rebelo da Silva, pela promoção por antiguidade da comarca de São Domingos do Maranhão. E uma vez que foi, né, o seu secretário, não tem nenhum impedimento, voto para ele. Rodrigo. Doutor Eduardo. Eu voto em doutor Rodrigo Ronaldo, também por ser um excelente promotor de justiça e sempre contribuiu com a corregedoria. Parabéns, doutor Rodrigo Ronaldo, pela promoção para São Domingos. Eu também voto e parabenizo o doutor Rodrigo Ronaldo Martins Rebelo Silva, o grande promotor de justiça, por todas as comarcas por onde passou, que Vossa Excelência continue fazendo um trabalho grande em prol da sociedade, agora na nova comarca São Domingos do Maranhão. É uma comarca de grande desafio. Creio eu que no futuro, se nós tivéssemos condições, melhorasse de ter uma segunda promotoria, uma comarca que requer muito trabalho e uma cobrança, entendeu, ali na proximidade de Presidente Dutra. Mas Vossa Excelência não fugirá ao trabalho e desenvolverá lá o trabalho que fez lá o doutor Wesley, a promotor que o antecedeu. Um trabalho muito bom, a quem também parabenizo nessa oportunidade. Informo que, sempre mantendo a coerência deste conselho, então, aqui a eficiência acaba aqui já de assinar os acordos, o acordo de doutor Rodrigo Ronaldo, para publicação, o do doutor Renato Igor, o acordo aqui do doutor Marco Antônio Alves Oliveira e do doutor Carlos Rocha. E quero informar a este conselho, também que nós pedimos aqui a autorização para nós já abrirmos a comarca, a remoção para a Zedoca, fazendo aqui um registro, tendo em vista que a promotora de justiça, a doutora Simone Valadares, excelente colega promotora de justiça, que vai nos deixando aqui um vazio muito grande, porque é uma excelente promotora, ela pediu aposentadoria, e nós já assinamos o ato da aposentadoria. Até disse a ela que nós temos de, por praxe, nesse conselho, prestar uma homenagem aos colegas promotores que saem, como fizemos aqui com a doutora Fátima Baiana, como fizemos com o doutor Carlos Augusto, enfim, todos os colegas, que a doutora Lourdinha, que se aposentaram. Doutor também Benedito Coroba, doutor Juarez, deram depoimentos de vida maravilhosos, que foi assim, uma sessão de muita emoção. Como nós estamos vivendo esse momento da pandemia e evitando, nesse momento de distanciamento social, nós queremos marcar, depois que passar tudo isso, uma outra sessão para que nós possamos prestar homenagem a esta grande promotora que volta para Paraíba. Ela disse que é o apelo de avó, que ela agora vai cuidar dos netos dela pequena. Então, eu queria, portanto, já trazer aqui a gente abrir a comarca de Zedoca, tá? O edital. Nós, vencido essa etapa, vamos passar para o item D da nossa pauta, que são processos para julgamento, processos que estão a cargo da nossa relatoria. O primeiro é o processo 749 de 2018, interessada a doutora Aline Albuquerque, para apurar supostas irregularidades pertencentes à prestação de conta junto ao TCE na Câmara Municipal. Conforme, então, só que a ementa foi instaurada para apurar essas irregularidades do TCE na Câmara de Peritoró, foram adotadas todas as providências cabíveis pela promotora doutora Aline, eventuais irregularidades já valoradas pelo Tribunal de Contas, término do mandato do ex-presidente da Câmara de Vereadores, Valdeci Norberto, promoção de arquivamento e pedido de homologação pela Promotoria de Justiça ante a ocorrência da prescrição quinquenal. Foi remetido ao Conselho, nós homologamos, seguindo o entendimento do promotor de base,
e aplicando o enunciado número 4. É como voto neste caso. Processo seguinte, 311/2018, doutor Felipe Rotono, ensino da história e cultura afro-brasileira indígena na escola pública e particular de São Vicente Ferre. Ele instaurou um inquérito civil para investigar se o estabelecimento de ensino público e particular de São Vicente Ferre estava contemplando o conteúdo programático relativo à história e cultura afrodescendente. Foi feita a notificação ao estabelecimento, feitas recomendações, foram atendidos, alcançado o seu intento e, portanto, o promotor, não havendo indícios de improbidade administrativa para a propositura de ação penal, promoveu o arquivamento e ele mandou ao Conselho remeteu ao Conselho para homologação, como manifesto, de acordo com o promotor de base, também a aplicação do enunciado 4. O item 3 o processo 36.271 em 2017, doutora Elizabeth Albuquerque de Souza Mendonça, carga horária mínima de permanência e insuficiência de profissionais de fisioterapia na UTI do Hospital Guará. Foi instaurado um inquérito para apurar o cumprimento da carga horária mínima por parte desse profissional, foram feitas as diligências, ofícios ao hospital, depois de uma audiência de mediação sanitária e cumprimento das exigências, foi determinado o relatório técnico de inspeção e constatado que foram sanados esses problemas, então, desnecessidade de providências complementares para a propositura de qualquer ação. O feito chegou ao seu termo e a ilustre promotora pede o arquivamento e eu faço a homologação nos termos do enunciado número 4. Processo número 4 é o número 1156/2015, interessada a doutora Valéria Chaves Amorim de Carvalho. O assunto é acompanhar a execução de convênio firmado entre o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, e a Prefeitura Municipal de Codó, que teve por objeto de manutenção de transporte escolar com alunos matriculados no ensino médio do município de Codó. Então, o inquérito civil teve sua tramitação normal, o objeto foi para a manutenção do transporte escolar, tendo o processo, depois de regular tramitação e todas as tratativas, chegado a bom termo e não havendo, portanto, necessidade também de ação, porque foi resolvido a pendência. Promoção de arquivamento, remessa dos autos ao Conselho, pela homologação, conforme promotor de base, e aplicação do enunciado 4. O item 5, número 32.119/2018, interessado doutor Fernando Cabral Barreto Júnior, respondendo pela 8ª Promotoria de Proteção do Meio Ambiente, para apurar ocupação irregular de área de mangue na Avenida Ferreira Goulart. Foi instaurado o inquérito com este intuito e as diligências foram efetuadas na condução do presente inquérito. Foi realização de inventário daquele órgão de execução e comprovação da duplicidade de demanda versando sobre o mesmo objeto do procedimento já instaurado anteriormente, portanto, perda do objeto de necessidade de seguir este processo. Remessa dos autos foi homologado, portanto, aplicação, analogia ao enunciado número 11 de 2016. O item 6, processo 10.003 de 2018, doutora Érica Beckman da Silva, para apurar irregularidade das contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social no município de Morros, do exercício financeiro de 2008, sob a responsabilidade do prefeito César Araújo. Foi instaurado o inquérito com o intuito de apurar essas irregularidades, tramitado o processo, feitas as instruções, o objeto foi observado no âmbito, durante a tramitação, que houve prescrição para a propositura de ação de improbidade administrativa, pelo que apenas ajuizou a ação de execução do acordo do TCE em face da imputação de débito. Foi promovido o arquivamento e remessa dos autos ao Conselho para arquivamento, que é como manifesto a homologação. Processo número 241 de 2018, interessado a doutora Ilma de Paiva Pereira, para prestação de contas do governo municipal de Mata Roma, exercício 2010, com deliberação do plenário do TCE pela aprovação com ressalva das contas. Foi instaurado o inquérito, a partir da informação oriunda através dos ofícios números tais, contra o município de Mata Roma, exercício financeiro 2010,
desnecessidade de continuidade do presente procedimento, porque houve aprovação superada, portanto, o julgamento político da Câmara Municipal, prescrição do ato no campo da improbidade, promoção de arquivamento, remessa dos autos ao Conselho, manifesto pela homologação. Número 8 e último processo de minha relatoria é o processo 866/2019, interessada a doutora Gabriela Gadelha Almeida, da primeira promotoria de Buriticupu, para apurar possíveis irregularidades no pregão da cidade de Bom Jesus da Selva. Ela instaurou um inquérito civil para apurar irregularidade na cidade de Bom Jesus da Selva, diligências constatadas na condução do presente inquérito, constatação de ação judicial denegando a suspensão do pregão, promoção de arquivamento, pelo que eu manifesto pela homologação e aplicação do enunciado número 11, tendo em vista que ela ajuizou a ação devida. São esses processos, tem um de declínio que posso fazê-lo em seguida. Como vota, ou eu já faço logo também o declínio, que aí a gente já vota tudo junto. Processo inquérito civil número 15/2018, de Buriticupu também, doutora Gabriele Gadelha Almeida, para apurar possível desvio de verbas públicas para contas particulares da prefeita de Bom Jesus da Selva, depósito decorrente de recursos federais, o FNDE. Portanto, conforme já entendimentos pacíficos deste nosso Conselho, nesse caso, verbas federais, encaminhamento dos autos ao Procurador-Chefe do Ministério Público Federal, por ser o competente. São esses os processos de nossa relatoria e passo a colher os votos. Como vota o doutor Carlos Jorge? Acompanhe Vossa Excelência integralmente. Todos os processos. Como vota a doutora Marileia? Voto integralmente com o relator, Excelência. Como vota a doutora Fátima? Pela homologação do arquivamento dos processos aí, numerados. Perfeito. Como vota doutor Francisco? Integralmente com o relator. Como vota a doutora Domingas? Integralmente com o relator, eu voto. Como vota o doutor Eduardo? De acordo. A unanimidade, então, portanto, homologados os processos. Passando a pauta seguinte, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Francisco da Chaga Barros de Souza, para relatar os processos a seu cargo. 15/9/2018, da 8ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, promotor Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior, inquérito civil para apurar a existência de um terreno na Forquilha, onde ele servia para acumular lixo e, com isso, provocar problemas de saúde à população. O Ministério Público de Base adotou todas as providências, o problema foi solucionado com a limpeza e conservação, construção de muro e calçada no referido terreno, e o colega entendeu pelo arquivamento e eu estou votando para que o mesmo seja homologado. O problema foi integralmente solucionado. O seguinte é o processo 12.247.500/2019, 35ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da Probidade Administrativa, promotor, doutor Nacô Paulo Pereira dos Santos. A inquérito civil 34/2019, termo de ajuste de conta firmado pela Secretaria de Estado da Saúde e a empresa Martins Distribuição e Logística, Eireli, duplicidade de investigações, artigo 4º da resolução do CNMP 174/2017, a notícia de fato será arquivada quando o fato narrado já tiver sido objeto de investigação, ou ação judicial, ou já se encontrar solucionados os fatos. Os fatos foram investigados pela Polícia Federal no bojo da Operação Sermão aos Peixes, em tramitação perante a primeira vara criminal da Seção Judiciária do Maranhão. Processo número 45943-2012.4.01.3700. Desnecessário o prosseguimento da demanda pelas razões já expostas, e eu estou votando pela homologação de arquivamento. O seguinte é o processo 023.159.500/2019, 35ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público da Probidade Administrativa, promotor de justiça Nacô Paulo Pereira dos Santos, inquérito civil 44, notícia de fato, denúncia escrita e sem assinaturas, alusão à irregularidade em processo licitatório, inexistência de suprimentos das irregularidades formais da representação criminal, denunciante não informou nos autos o seu endereço,
arquivamento da representação criminal, interessado certificado por meio de digital, arquivamento e homologação. Nesse caso aqui, os representantes não foram localizados, não declinaram o endereço, e o colega promotor de justiça, doutor Nacô, como sempre, promotor diligente, atuante, trabalhador, eficiente, adotou todas as providências, não conseguiu localizar os representantes, fez a notificação formal como manda a lei, ele arquivou, e eu estou votando aqui pela homologação de arquivamento. O seguinte é o processo 019-693-500-2014, 31ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da Propriedade Administrativa, Promotora de Justiça, Sidneia Madalena Miranda Nazaré Liberato. O inquérito civil 04-2014, apurar legalidade de licitação, processo licitado e empenhado, informações prestadas pela SEDUC, rescisão contratual por descumprimento de prazo, novo processo para conclusão da obra ou dispensa de licitação, termo de ajustamento de conduta, reforma executada, não configurado dano ao erário, problema integralmente solucionado. A colega adotou todas as providências ao encargo do Ministério Público de Brás e, no final, concluiu que os problemas foram devidamente resolvidos, declinou pelo arquivamento, e eu estou votando para que o mesmo seja homologado, senhor presidente, caros colegas conselheiros e conselheiras. O seguinte é o processo 12.15.509/2017, 8ª Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, promotor Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior. Inquérito civil 029/2018, possíveis irregularidades dos meios, fios e guias de São Luís, especificamente das avenidas Daniel de Latorre, Camboa, dos Franceses, Getúlio Vargas, Ipaz e Rua Bartolomeu Guzmão. Reclamação formulada encontra-se solucionada, realizando recuperação de meios fios e sarjeta das ruas de São Luís, Maranhão. Registro fotográfico nos autos dos serviços executados. É necessário o prosseguimento. O colega doutor Barreto também, o promotor de justiça diligente, atuante, constatou que os problemas foram solucionados, dado as medidas que estavam sendo adotadas pelo poder público. O arquivou, e eu estou votando aqui para que o mesmo seja homologado, senhor presidente. Eram os processos ao meu encargo. Como vota o nosso conselheiro, doutor Carlos Avelar? Voto acompanhando integralmente o relator. Como vota a doutora Marileia? Acompanho integralmente o relator, doutor Francisco Barros. Como vota a doutora Fátima? Voto pela homologação dos processos relator. Como vota a doutora Domingas? Eu voto integralmente com o relator. Como vota doutor Eduardo? Integralmente com o relator. E eu também o voto do relator, e passo a palavra à eminente conselheira, doutora Marilé Campos dos Santos Costa, para relatar o processo a seu caso. Bom dia mais uma vez a todos. E sobre aquele ofício que a doutora Patrícia enviou, só para esclarecimento desta pasta, por delegação, o processo também contra os servidores de Matões foi também devidamente arquivado. Apenas para a informação de Vossas Excelências. Então, vamos aos processos. Processo número 61/2019. Primeira Promotoria de Justiça de Coroatá, doutor Luiz Samarone Carvalho. Apurar a ausência de repasses mensais dos recursos destinados aos precatórios do município de Peritoró. Foi arquivado o inquérito civil e foi assim que eu me manifestei. Processo número 028-60-254-2019. Origem, Primeira Promotoria de Justiça de Caxias. Interessado, doutora Cristiane Carvalho de Melo Monteiro. Objeto, investigar a situação de risco e vulnerabilidade envolvendo menores. Inclusive, eu quero dizer sobre essa promotora de justiça, essa brilhante colega, ela fez um trabalho muito bom, foi pessoalmente até com a sua assessora verificar esse problema de menores, que é o que nós realmente devemos fazer em loco, conforme ela fez nessas situações. Eu lhe parabenizo, doutora Cristiane, nem lhe conheço pessoalmente, mas
estou aqui ensejando meus votos de felicidade e parabéns. Investigar a situação de risco. Então, foi pelo arquivamento, não foi constatado nada, e foi assim que eu me manifestei. Obrigada, senhores. Passamos a colher o voto. Como vota o doutor Carlos Jorge? Acompanho a eminente relatora. Tem mais não? Como vota a doutora Fátima? Voto pela homologação do pedido de arquivamento dos relatora. Como vota doutor Francisco? Eu acompanho integralmente a relatora, senhor presidente. Como vota a doutora Domingas? Integralmente a relatora. Como vota o doutor Eduardo? Integralmente com a relatora. Perfeito. Então, eu também acompanho a relatora e, a unanimidade, proclamo o resultado homologado de todos os processos. Senhores, nós chegamos a sessão muito rápida, em 1 hora, já conseguimos chegar ao final. Quero somente antes de encerrar, fazer pequenos comunicados, tendo em vista que há uma apreensão entre todos os colegas, nesse momento que a gente está vivendo de muitas inquietações e incertezas. Os senhores, eu tenho procurado mantê-los informados em tempo real, sempre que acontece as discussões no CNPG, vou informando para e passo. O momento é de muita vigilância, de muita atenção, para que a gente não seja surpreendido nessas pautas virtuais lá no Congresso com qualquer contratempo. Então, temos todos fazendo isso. É importante também que cada membro do Ministério Público, procurador, promotores, possam estar conversando com seus parlamentares. Nós tivemos, os senhores acompanharam todo, teve a questão da PEC 10, que é aquela do orçamento de guerra. Ela propõe aquela redução de salários, né? Conseguimos, graças a Deus, rejeitar essa PEC. Teve o PLP 149, que é aquele plano Mansueto, que já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado agora em primeiro turno no Senado, vai para o segundo momento, que propõe um auxílio de 80 bilhões aos governos para superar este momento de crise. Mas, no início, foi um momento muito tormentoso, porque essa PEC, esse PLP, ele estava propondo uma mudança do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós conseguimos tirar esse artigo 15 do projeto e, portanto, que era aquela questão de inativos, pensionistas, terceirizados, mão de obra, tudo viria para o Ministério Público, imposto de renda, e nós iríamos, inevitavelmente, todos os Ministérios Públicos brasileiros, passar do teto de 2% do limite da receita corrente líquida. E, por último, nós estamos vivenciando agora, esta semana toda, que é o PL 6726. Esse PL é o famoso, o extrateto, que eles maldosamente atribuem como, quando boto lá, que é o dos super salários. Tá? Então, vem esse projeto, nós temos há 2 anos que a gente vem lutando contra isso, conseguimos a palavra do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, de que até o ano passado, dezembro, ele não votaria, e ele cumpriu a palavra, mas do deputado relator Rubens Bueno, ele vive insistindo, e aí ele disse que não teve como segurar, e colocou, inclusive, o pedido da liderança do partido do relator, o pedido de urgência. Esse projeto, inevitavelmente, claramente, tem vícios formal, vício material, inclusive uma inconstitucionalidade por vício de iniciativa, porque veja que projetos que venham excluir vantagem, eles têm que, ou para dar vantagem, tem que partir da iniciativa do próprio poder. Então, teria que vir do Supremo Tribunal, como no caso do Ministério Público aqui, do Judiciário, tem que partir da chefia do ente para os governos. Mas nós fere, portanto, o pacto federativo, essa iniciativa.
além de outros princípios que a gente está... Quero dar a última informação, eu recebi há pouco uma mensagem aqui de um deputado me informando que a sessão de ontem, a urgência não foi votada, conseguimos ganhar tempo, e foi prorrogada, foi convocada uma outra sessão para quarta-feira, já que terça-feira será, parece que, feriado. O ponto facultativo não terá a sessão. Então, quarta-feira, às 14 horas. Nós ganhamos tempo aí, 5 dias. Eu pedi agora no CNPG, e aí o colega Mafan se comprometeu de pedir uma nota técnica para o doutor Emerson Garcia, que é um renomado constitucionalista e um grande... escreve muito sobre essa temática, para fazer uma nota técnica e construir um documento, um documento único, uniforme, pelo CNPG, para que todos nós possamos replicar e fazer aos nossos deputados de cada estado, para que trabalhemos essa matéria também tormentosa. Isso sem contar com o trabalho urgente que está sendo feito pelas nossas entidades, quer seja pela AMP, pelas associações locais e afrentas representando todas as entidades, dentre elas também a MB e tantas outras. Então... Eu queria falar também, doutor Gonzaga, antes da gente encerrar, só fazer uma pergunta. Perfeito. Aí eu vou ao último comunicado, doutora Mariléia, passo a palavra para a senhora. Eu encaminhei na manhã de hoje, conforme anunciei ontem na sessão do Colégio de Procuradores, uma ordem de serviço assinada por mim e pelo diretor-geral da Procuradoria, doutor Emmanuel, onde nós determinamos a todas as coordenadorias, a todas as unidades, setores que adotem medidas no âmbito de suas competências, com o objetivo de contenção e otimização de despesa no âmbito do Ministério Público do Maranhão. Nós queremos evitar nessa travessia, como medida, quero tranquilizá-los, não há nada de fora do prumo, nada fora da curva. São medidas de contenção de despesas. Nós temos, como gestor, que trabalhar com o pé no chão. Nós temos que ter essa precaução para que a gente não possa ser, no futuro, surpreendido com outras questões ou não ter dinheiro. Então, nós temos os nossos recursos garantidos no orçamento, nós estamos aqui suspendendo levantamento de todos os processos, mas determinei que todos os setores façam o levantamento dos processos administrativos licitatórios em curso, com avaliação do impacto e prejuízo imediato nas hipóteses de suspensão. Vamos autorizar somente aquilo que for essencial, que for indispensável. Todas as licitações de obras, de construções de novas promotorias, mesmo tendo esses recursos garantidos, nós vamos começar a fazer a contenção desses recursos. Levantamento de todas as requisições de bens, serviços e andamento, com nota de empenho ou não, com avaliação do impacto, prejuízo público imediato em hipótese de suspensão e redução. Nós tínhamos várias licitações já no momento de assinar a licitação terminando, e só no momento de assinar o desempenho, estamos cancelando. Por exemplo, como disse ontem na sessão do colégio, doutor Emmanuel, nós iríamos adquirir agora 7 caminhonetes para caminhonetes traçadas. Eram pleitos antigos de colegas, como nós sabemos que Barreirinha, naquelas areias, naquelas dunas, carro sem ser traçado não anda. Tinha uma que ia para Balsas, outra para Imperatriz, a Açailândia, enfim, que comarcas que tem uma... além de termos, Balsas, por exemplo, vai a Tasso Fragoso, vários outros termos ali, Formosa de Serra Negra. Então, preciso de um carro grande, nós iríamos comprar esses carros, já estavam, mas tivemos que conter, e peço a compreensão de todos neste momento, para que a gente possa atravessar este momento. Suspensão de requisições de bens de consumo permanente não essenciais decorrentes de atos de registro de preço. Então,
esse é um outro item. Tá? Temos ata de preço, mas não estamos adquirindo nada que não seja essencial. Estamos adquirindo álcool, estamos adquirindo máscara, material. Aquilo que é essencial, vamos comprar. Mas aquilo que não for, neste momento, vamos suspender. Suspensão de celebração de novos contratos de locações e de obras. Estamos mandando rever também nossos contratos, todos os nossos contratos. Aqueles contratos que forem vencendo, vamos chamar o dono do contrato, do imóvel, para renegociar os preços com preços mais baixos. Suspensão de concessão de diárias, eventos institucionais, cursos, treinamentos presenciais, bem como serviços de emissão de passagens aéreas, buffet, hotelaria, coffee break, enfim, coisas que nós já estamos com o ato proibindo a presença, mas não estamos autorizando nesse período também. Suspensão de novas concessões de vantagem de natureza pessoal, de decisões discricionárias do Procurador-Geral de Justiça que acarretem aumento de folha de pagamento, tais como condição especial de trabalho, GPM, dentre outras medidas. Todas as medidas, se vier requisitado, servidor, qualquer questão que seja, não terá mais nenhuma gratificação. Estão suspensa qualquer incremento que seja. Nós temos um convênio policial que vem da reserva. Nós damos uma gratificação. Então, estamos suspendendo, neste momento, qualquer requisição que venha impactar na folha. Suspensão de novas concessões de gratificações de natureza de custeio, que implique no aumento de despesa em folha de pagamento, como, por exemplo, ajuda de custo e auxílio de alimentação. Então, vendo qualquer, como eu estava falando, se você requisita um servidor da prefeitura, nós damos o auxílio alimentação. Se vier a requisição, não terá direito ao auxílio alimentação. Estamos suspendendo a ajuda de custo, inclusive, dissemos ontem, colegas que serão removidos ou promovidos, neste momento, não terão a ajuda de custo para fazer face a isso. São momentos de dificuldades que a gente tem que ter o pé no chão. Manutenção dos contratos de serviços terceirizados, sem prejuízo de remuneração daqueles colaboradores cuja presença esteja temporariamente dispensada, devendo ser excluída ou reduzida do vencimento a parcela correspondente a vale transporte, relativa ao período que estiver afastado, a contar do mês de abril. Isso aí, se não está havendo a vinda do serviço para o serviço presencial, claro, e isso é uma prática que está sendo adotada em todos os Ministérios Públicos brasileiros. Não se pode pagar aquilo que não está havendo uma contraprestação. Então, o auxílio transporte. Comunicações às empresas terceirizadas que poderão realizar as medidas previstas no artigo 3º da medida provisória em razão do trabalho do trabalhador posto em isolamento social e quarentena, em especial concessão de férias. Suspensão, ele poderá suspender a obra ou suspender, quando ele dá umas férias, negociar, são aquelas negociações coletivas de trabalho que estão acontecendo. Suspensão de eventos programados no calendário institucional, que pode ser realizado excepcionalmente por meio virtual, das despesas que sejam extremamente necessárias ao critério do Procurador-Geral. Suspendemos, como falamos, todos os eventos presenciais. Talvez nós realizemos um único evento antes do final da nossa gestão, que estava programado, nosso congresso estadual, só que ele será virtualmente. Estamos vendo se é possível a confirmação do ministro Fux, estava confirmada presencialmente a presença do ministro Fux, presidente do Supremo, e do ministro Aires Brito. Mas, com essa pandemia, nós cancelamos, estamos tentando ver se conseguimos, pela plataforma, para fazer de forma virtualmente. Eu quero, com essas medidas, pedir a colaboração de todos, tranquilizá-los também. Vejam, senhores, que, como eu disse na mensagem hoje, tranquiliza a todos, no sentido de que as medidas sancionadas são medidas de cautela e prevenção e terão efeitos futuros. Não futuros no sentido de economizar esses recursos de custeio que nós estamos economizando, deixaremos aqui na nossa reserva para eventualidades futuras, caso tenhamos necessidade. Não afetando o que está garantido em folha de pagamento até este momento, tudo como maneira de propiciar a normalidade do funcionamento da instituição através deste momento difícil, sem perda da qualidade do serviço, garantindo segurança funcional e financeira de seus membros,
servidores e fornecedores. São medidas de precaução e prevenção necessárias para este momento de excepcionalidade. Repito, compreensão, pedimos a compreensão de tudo, confiante que tudo isso vai passar e nós haveremos de vencer. Não é a primeira vez que nós estamos passando por tempestades. Nós precisamos passar, nós queremos, sempre foi assim, nos momentos de dificuldade, que nos dão a oportunidade e a criatividade para superarmos esses desafios e esses momentos. Com isso, eu passo a palavra agora à doutora Marilé, que pediu a palavra. Obrigada. É só uma pergunta, porque eu recebi uma nota de 3 grupos sobre uma associação de juízes federais, o NAJUF, requerendo o término da gratificação eleitoral de promotores e juízes estaduais. Eu só queria perguntar se isso procede, se Vossa Excelência tem conhecimento. Perfeito. Se isso procede. Foi muito bom a senhora fazer essa indagação para a gente tranquilizar os colegas. Na verdade, existe isso. Tem dentro do grupo nosso do CNPG essa conversa. Houve um pedido da AJUF, dizendo, tranquilizando, que isso não parte da AJUF, mas de uma dissidência, de uma associação dissidente da AJUF, que tem somente 10 membros associados. Infelizmente, e aí aproveitando que nós estamos tratando desse assunto, agora o CNPG aprovou esta semana, virtualmente nós aprovamos, entrar com uma medida, o CNPG entrou com uma medida contra uma também dessas entidades nossas que estão aí se criando no Brasil afora. Quem fala pelo Ministério Público é o líder da instituição, é o chefe da instituição. Então, nós temos um colegiado, o CNPG. Então, tem o Colégio de Procuradores que fala pelo Ministério Público. Nós não podemos permitir hoje, e tem hoje Ministério Público Democrático, tem Ministério Público pró-ativo, não sei o quê, tem Ministério Público, enfim. Aí até um procurador perguntou, e nós somos o quê? Somos o representante os representantes retrógrados, nós somos os conservadores, porque nós temos que ter muito pé no chão. É assim que nós conduzimos, eu vejo aqui nesse plenário, estou vendo aqui na tela, tem a doutora Fátima, aqui tem o doutor Francisco, ex-procuradores gerais, e sabem da dificuldade que nós temos no trato com os políticos no Congresso Nacional. A nós, às vezes, somos mal compreendidos, mas o chefe da instituição, eu estou falando isso porque eu, com muita tranquilidade, já estou no final da minha gestão, então, é o líder da instituição e tem que tratar, muitas vezes, fazer esse canal de contato com os políticos, mas nunca, desafio aqui, isso está gravado, nunca liguei para nenhum promotor de justiça para interferir na sua independência funcional. Nunca disse a promotor como tem que fazer, assim assado. Mas nada disso impede de que o procurador possa. Eu recebo políticos todo dia e um promotor de dar uma informação de um processo que tramita, assim, olha, tem algum processo sobre isso? Qual é a situação desse processo? Você pode me fazer um relatório sobre este processo para que eu possa passar? Isso, muitas vezes eu disse para o senhor, olha, esse processo, doutor, vi e não tem jeito. Isso aqui é a nossa posição, de acordo com a legalidade, não podemos transigir com o erro. Mas tem que ser feito essa forma bastante amistosa no trato das questões. Então, o Ministério Público teve que o CNPG entrar contra uma dessas entidades, porque anda falando em nome do Ministério Público, em nome do Ministério Público brasileiro, coisas que não podem falar. Então, nós levamos ao Conselho Nacional do Ministério Público essa semana, com relação a uma situação dessa, uma entidade que é de Minas Gerais, e o próprio Procurador-Geral de Minas Gerais, doutor Toné, representou o CNPG e nós deliberamos nesse sentido. Então, com relação à pergunta de Vossa Excelência, doutora Marilé, eu posso tranquilizar que a AJUF disse que não, essa entidade não fala por AJUF. Até porque é importante saber,
a Associação também dos Procuradores Gerais. Todos sabem, nós estamos tentando trabalhar, e é bom que se diga, o atual Procurador-Geral da República, o doutor Aras, tem procurado essa aproximação com o Ministério Público, fez agora recentemente, semana passada, uma videoconferência conosco, com todos os Procuradores-Gerais dos Estados, e está havendo uma sintonia. Aqui nós temos no Ministério Público Federal do Maranhão, o procurador-chefe é o doutor Raimundo Nonato Leite, com quem temos uma extraordinária relação e profícua, sempre assinando notas conjuntas, resolvendo problemas gravíssimos que tinham no passado, de conflitos de atribuição, nunca tivemos nenhum, fizemos aqui enunciados, hoje questões de até mesmo recursos federais, o Ministério Público, quando a questão do dano é no município, está lá, o Ministério Público pode fazer a sua investigação, entrar com a sua ação, quem tomou conhecimento, convencionamos, primeiro investiga, e está sendo feito essa parceria muito salutar para quem ganha é a sociedade. Eu estou à disposição se tiver alguma outra indagação. Não havendo, se não houver indagação, eu vou declarar encerrada a nossa sessão. Bom, então eu agradeço pela presença de todos. Doutor Gonzaga, rapidamente, eu queria lembrar vocês sobre a internet. A minha caiu agora. Está péssima a internet. Eu não consegui ouvir, doutor Eduardo. A minha internet está péssima. E está tendo o aviso toda hora que está terminando. Certo, tá bom. Eu vou ver isso com o pessoal da TI, tá bom? Obrigado. Um abraço. Deve estar acontecendo com todo mundo. Eu vou ver isso aí, viu? Deve ser realmente sobrecarregado com o trabalho do remoto, todos os promotores estão trabalhando e também todos nós. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana, que Deus nos abençoe.